Chegou a última geração daquilo tudo que você queria: internet, TV e telefonia. Combo digital só na conexão. É tudo fibra. Agora a tecnologia fibra ótica combina TV digital com conteúdo exclusivo, internet com planos ultra rápidos e telefonia ilimitada entre clientes. Combo digital só na conexão. É tudo fibra. O primeiro combo 100% fibra ótica você só encontra aqui. Conexão. Conecte-se com agora. Olá, estamos começando mais uma edição do Poços em Debate, né? Pela TV Elo e alcançando aí 13 municípios da região, tanto aqui do sul de Minas, quanto também do leste paulista. Portanto, a você que está nos acompanhando, né? Muito obrigado pela sua presença e a gente agradece também nessa continuidade a presença do nosso entrevistado dessa noite aqui. Ele que é médico, também já foi deputado, atual secretário municipal de saúde, aqui em Poços de Caldas, doutor Carlos Eduardo Venturelli Mosconi. Já falei a ficha completa, hein? Deu a ficha aí. E é claro que nós estamos vivendo um momento diferenciado em todo o mundo, né? Então, o tema central é claro que é o coronavírus, mas a gente pode debater muitos outros assuntos, até contando com a sua participação. Com a gente, como sempre, o jornalista José Carlos Poli, o idealizador do programa. Tudo bem, Poli? Tudo bem, dando a explicação. Aí o entrevistado de hoje seria o secretário de governo, o Celso Donato. Mas diante de todo esse acontecimento que tem aí, né, que está aí o mundo inteiro, tá, as atenções voltadas para o coronavírus, e no sentido de informar e de orientar não só a população de Poços, mas de São João da Boa Vista, das 13 cidades aí que compõem o leste paulista, nós resolvemos convidar aqui o doutor Carlos Mosconi, que é uma pessoa experiente, secretário municipal de saúde, que tem muita coisa para nos informar e para nos orientar a respeito dessa pandemia aí do coronavírus, que realmente é um assunto, uma pandemia que está realmente... Aliás, ele também participou da elaboração do SUS, propriamente dito, né? Foi o criador do SUS, inclusive. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês, os três aqui que eu conheço de longa data. Você ia falar os três idosos, né? Não ia, né? Não. Eu não Ele ia só ia falar. falar que ia falar nada. Ele só ia falar que a gente tem que tomar cuidado, nós estamos na faixa de risco. Eu acho que ele ia falar alguma coisa. Eu ia pular essa parte. Você ia pular. Mas o que acontece é o seguinte, eu estava aqui nessa questão dessa pandemia aí, uma sorte do Brasil, uma das boas coisas do Brasil é o SUS. Se não fosse o SUS, já vi vários especialistas aí se referindo a isso. Se não fosse o SUS, ia ser um grande problema, Tereza. Os Estados Unidos está tendo esse problema. O problema é seríssimo nos Estados Unidos. Caros exames lá, não tem dinheiro, as pessoas então, não têm olha, dinheiro. eu queria dizer o seguinte, para iniciar aqui. Nós fizemos uma série de reuniões esses dias aí, todos esses dias. E nós ficamos, assim, com uma preocupação que nós temos ainda, porque eu não sei o tamanho, a dimensão que vai ser o problema, mas qual seria a resposta do sistema de saúde de Poços de Caldas para enfrentar o problema, compreendeu? Isso não é fácil, porque é uma situação nova, difícil. É um problema que está vivendo todos os municípios, né? São João da Boa Vista, por exemplo, criou lá uma comissão de emergência, o prefeito lá criou também e vai afetar o Brasil inteiro, né? E todos nós aqui. Então, toda informação e orientação é importante. Porque tem um fluxo, qual que é esse fluxo normal, tem que comunicar com Belo Horizonte, tem a nossa vigilância epidemiológica aqui, que tem que ser muito ativa nisso, tem os médicos que trabalham nas unidades de saúde, nos PSF, na UPA, etc. e tal. Então, nós fizemos várias reuniões com esse pessoal todo aí, até a semana passada. Reuniões para a gente definir as coisas, para a gente ter segurança. O paciente chegou, suspeita disso, suspeita daquilo, o que nós vamos fazer com ele? Como é que nós vamos agir? Tá. Porque o problema hoje não é mandar para o hospital, pelo contrário, é tirar do hospital. É deixar o paciente, quanto mais for possível, na sua casa. Então, Moscou, nesse respeito, a Organização Mundial de Saúde soltou agora à tarde uma nota dizendo que para se combater o coronavírus, a melhor solução que tem é o isolamento. O isolamento é o seguinte, é ficar em casa. Em casa. Totalmente isolado. Mas o paciente, muitas vezes, ele resiste.
Nós não temos essa cultura de ficar em casa. Não, você disse que teve 1.000 pessoas. Hoje na UPA, 1.000 pessoas na UPA, 1.000 consultas na UPA hoje. 1.000 pessoas? 1.000 consultas. Quem que aguenta isso? Mas com esse foco específico. O foco espirrou, vai para a UPA, deu uma tosse, vai para a UPA. Não, pelo amor de Deus. Eu queria fazer um apelo para a população de Poços de Caldas. Não faça isso. Não faça, não vá. Não vai porque você está tirando o lugar de quem precisa ir. Precisa. Claro. Se faz, então vai. Então vai no PSF, PSF funciona. dizer, Os PSFs hoje estão funcionando sem agendamento. Ele Se a pessoa chegar lá, vai ser atendido. Seria atendido na UPA com uma indicação médica que veio do PSF, que veio de um médico. A UPA, como é o local de urgência, a pessoa pode ir sem a referência, entendeu? Mas então o que eu estava dizendo é o seguinte, então nós tivemos, esses dias nós tivemos 5 casos suspeitos. Suspeitos porque a história induz a isso. Da onde que ele veio? Veio da Itália, o outro veio de Portugal, o outro veio de São Paulo, o outro veio... Bom, então a história induz, e ele tem algum sintoma. Mas eles foram muito bem atendidos pelo sistema de saúde. O sistema de saúde foi eficiente, compreende? Porque o sistema de saúde poderia ter sido, vamos dizer assim, negligente ou coisa que o valha. Não, foi muito eficiente. Elaborou lá um esquema do paciente, o que ele tem, o que ele não tem, como é que não é, e deu sequência a um tratamento para ele, ou a busca, ou encaminhou uma solução para o problema. Todos eles foram para casa, ficar em casa. E aí, foram aconselhados a ficar isolados. Ficar em casa isolado. E o exame, não está demorando muito, não? O exame para confirmar ou não? O exame está demorando. Uma das falhas do sistema é a demora do exame. Você imagina que o Brasil tem 3 laboratórios oficiais para fazer exame do Brasil inteiro. Não é possível. Nós aqui fazemos exame em Belo Horizonte, só que Belo Horizonte faz a conta própria em São Paulo. Então demora. E nós não temos condição de fazer isso nos laboratórios locais? Nós deveríamos fazer. Aqui tem laboratório que faz o exame. Só que o exame é um exame particular, aí privado custa muito caro. E não é reconhecido pelo sistema oficial, entendeu? Então não adianta eu fazer o exame aqui, eu tenho o resultado, mas isso não significa. Se eu tiver a conta prova, Mas eu acho que o próprio Ministério da Saúde, uma das primeiras medidas que deveria tomar era, na situação que nós estamos vivendo, era reconhecer o exame como urgente e necessário e custear naturalmente através do SUS. O Ministério dos exames. Eu acho também. Dar liberdade para o município fazer um convênio com um laboratório desse, num preço mais acessível, para a gente poder ter liberdade de fazer aqui, ué. Claro. Isso eu vou fazer isso por escrito, vou mandar isso para o Ministério da Saúde para liberar isso para a gente. Porque nós moramos muito distante de Belo Horizonte. Se fosse em São Paulo, para nós seria 300 quilômetros, nós mandamos para Belo Horizonte, são quase 600 quilômetros. Mas mesmo em São Paulo, nos municípios daqui, devem ter também laboratórios com condições de fazer os exames. Então, isso aqui seria uma medida para servir o Brasil todo. Eu acho que isso aí nós precisamos avançar. Ainda mais as cidades polo, por exemplo, São João é uma cidade polo, Poços é uma cidade polo, que aqui a gente não está cuidando só dos nossos pacientes. Isso aí é uma falha do sistema, entendeu? Eu acho que o Ministério da Saúde tem agido com muita precaução, muito interessante, com muito cuidado, com muita ponderação, toma uma medida, conversa com a população, explica como é que não é. Amanhã a medida não é essa ideal, ele muda, vai para uma outra. Outro dia aconteceu conosco aqui. Eu fico ligado no Ministério da Saúde sabendo o que ele orienta. Então, orienta assim, quarentena, para quem veio do exterior, quarentena de 14 dias. Nós adotamos aqui, quarentena de 14 dias. No dia seguinte, ele mudou para 7. Nós mudamos para 7, entendeu? Mudou para 7 porque tem as razões dele, que eu considero que está correta. Então, o Ministério tem tomado essas atitudes muito interessantes. Mas nós não teríamos aqui um problema a mais pelo fato de a cidade ser uma cidade turística. Problema. Embora, com certeza... Principalmente porque o nosso turista vem muito de São Paulo. Que é a cidade que mais casos. E o nosso vírus também vem. Vem embora, hein? Então, hoje, até na entrevista que eu dei lá, nós fizemos algumas recomendações. Tomamos decisões, algumas, e recomendações outras. Uma das recomendações é eu alertar os nossos empresários do turismo, que são pessoas altamente competentes, muito bem-sucedidas, têm sensibilidade e amam a cidade como nós, para segurar um pouco o turismo que vem de fora, o turismo principalmente de São Paulo.
Porque esse é o risco que nós vamos correr. Sem dúvida. Vem gente de São Paulo, e como é que é isso? Hoje São Paulo já tem a transmissão comunitária. E ao fazer isso, ele vai estar preservando o próprio hotel dele, os funcionários dele, inclusive os próprios familiares dele que convivem no hotel ali. Ó. Eu já comecei a conversar, tive uma conversa hoje bastante animadora. Nós não tomamos ainda essa decisão de falar assim, proibido o ônibus de São Paulo chegar aqui. Nós não fizemos isso. Mas eu já comecei a conversar. Falei, tá, a primeira fase é essa, de orientação. Vamos com orientação, não é? Doutor Mosconi, hoje a rede social presta um trabalho extraordinário, mas também tem a história das falsas notícias, dos fake news. Saiu um tititi de que uma empresa italiana de Poços de Caldas teria chegado 5 técnicos da Itália e que os 5 técnicos estavam isolados na Santa Casa. Então, eu tive essa notícia também. Eu tomei o cuidado de ligar para a empresa chamada Ferreiro. Isso. Ferreiro, fábrica de chocolate italiano. Olha, eu fiquei absolutamente sensibilizado com as palavras da Ferreiro. A Ferreiro falou, doutor Mosconi, antes de qualquer iniciativa do serviço público, nós já tomamos a nossa iniciativa. Já tem uns dias, umas semanas, que os nossos funcionários não vão para o exterior, os que estão no exterior não vêm para o Brasil, nenhum vem para o Brasil, não precisa ser na Itália, não pode estar na Bolívia, na Argentina, não vem para o Brasil, e mais, os que estão em São Paulo não vêm para Poços de Caldas. Perfeito. Os que estão em São Paulo não vêm para Poços de Caldas. Uma atitude sensata, hein? Atitude sensata, corretíssima. Então, parabéns para a empresa. Parabéns à direção da Ferreira. Parabéns por ter tomado essa atitude. Porque é importante o tanto de notícia falsa que chega pela internet chega mesmo. E vão espalhando, vão Mas felizmente nós ficamos muito seguros em relação a isso. Muito seguros em relação a isso. Aliás, doutor Mosconi, o senhor estava falando em termos de orientação, né? As pessoas às vezes dão um espirro e elas já vão para a UPA. É importante a gente esclarecer quais são os principais sintomas que a pessoa pode falar, bom, pode ser que... Porque hoje você tem acho que um telefone da Secretaria que possa disponibilizar, né? E o próprio Ministério da Saúde disponibiliza o 136, né? Também. O 136 que é muito útil, o pessoal muito receptivo lá para conversar. Então, nós tomamos o cuidado, a pessoa que vai para a UPA, eu queria alertar a nossa população para não ir para a UPA. Só vai, os sintomas é de uma gripe fraca. Que é uma tossinha, uma coriza. Tem febre também. E uma febre. A febre até pode ser alta. 38, a febre pode ser alta. 38, né? A febre pode ser alta. O mal-estar, quer dizer, é um sintoma que não tem muita diferença do sintoma de gripe. Aliás, que é uma gripe. E a gente está no momento. É uma gripe. E a gente está no momento da gripe comum. Esse que tem o sintoma, tá bom que ele vá lá no serviço de saúde. Tudo bem, então aí vai ser orientado. Nós estamos até. O pessoal, a chefia da UPA, está fazendo um fluxo já diferenciado para esse tipo de paciente, entendeu? Para que ele possa entrar de outra maneira. Já começa a fazer a triagem ali. Já começa a fazer diferente até a triagem. Bom, mas então aí ele vai ser orientado para ir para casa, ele vai ficar em casa, vai fazer exame e esperar o resultado do exame. Mas é meio contraditório, porque, por exemplo, já que estamos todos dizendo que é importante evitar a conglomeração, né? De repente você vai para a UPA, que é o local onde muita gente que pode estar contaminada, você acaba... Você está no lugar, você está no foco do problema. Né? Outro dia veio lá uma doutora, um doutor, eles vieram do exterior. Eu tive notícia semana passada, que eles estavam atendendo lá na UPA. Mas veio uma médico lá. Gente ótima. Estão atendendo na UPA, mas vieram do exterior, da Espanha. Falei, não, sai fora, vai para casa e fica em casa em repouso. Eu até brinquei, falei, bom, você quer espantar os doentes da UPA? Só fala que tem um médico lá. E veio, chegou daí. Pois é. Não é verdade? Chegou da Espanha. Mas então é preciso que a gente tenha essa consciência. É duro, é difícil nesse momento. Agora, é muito difícil também. 1.000 pessoas por dia. Não, ninguém aguenta. É um volume de pessoas, assim, muito difícil. Agora, aqui tem uma diferença, porque em outros lugares as pessoas vão para o hospital, ou para os hospitais. Aqui eles vão para a UPA, entendeu? A UPA Margarida Moraes também hoje ficou cheio lá. E por falar em hospital, os nossos hospitais aqui têm um esquema preparado, então, no caso de comprovar. Nós tivemos uma reunião hoje à tarde, com os hospitais da Santa Casa, o Santa Lúcia, Unimed e o Poços de Caldas. Os 4 hospitais. E foi uma conversa muito interessante,
porque a nossa preocupação, porque hoje nós estamos na fase de contenção da transmissão do vírus, hoje. Amanhã nós vamos estar na fase de atender os doentes. E daqui a pouco nós estamos na fase de enviar doentes para o hospital, ou para os hospitais. Então, o que acontece? Esse é um grande problema que o mundo inteiro enfrenta. Tem leito para receber essas pessoas, tem UTI para receber essas respiradores pessoas, mecânicos. tem respiradores, tem equipamento. Esse é um problema. Isso é um problema do mundo inteiro. Mas nós estamos tomando essas E que, infelizmente, a essas medidas. tendência é que ocorra aqui também. Vai né? acontecer. Tem. Só não sabemos a dimensão do problema. Mas a dimensão está diretamente relacionada com as medidas que a gente possa tomar agora de contenção. Preventiva. Né? Se a medida for boa, se a contenção for eficiente, você pode estar certo que nós vamos ter menos pacientes precisando de internação. É isso que nós estamos fazendo. Então, a conversa hoje foi boa. Nós estamos alertando esses hospitais para que eles mantenham os leitos hospitalares, na medida possível, vazios, e leitos de UTI também, em condições de receber os Se pacientes. preciso, vai até para UTI. Que já tem Não, respirador, muitos que vão já tem para UTI, tudo. muitos vão para UTI. Agora, nós estamos pedindo o seguinte, por exemplo, cirurgias eletivas, que são cirurgias que não são de urgência. Cirurgias vai fazer amanhã, fazer depois de amanhã, pode fazer o mês que vem, daqui 3 meses e tal. Então, que elas não sejam feitas agora. Em todos os hospitais, não sejam feitas agora. Deixa para lá. Se pode aguardar mais isso. um Todo pouco. mundo né? tem muito boa vontade, Tem muita gente aí, compreensão. inclusive, Tem fazendo bastante, perguntas aqui. bastante Vamos pessoas procurar participando aqui atendê-los com a aí. gente. O Walter Viana, como sempre, nosso amigo, participando aqui, dizendo assim, tem ou não tem coronavírus na cidade? A população não aguenta mais ler notícias de casos suspeitos. Mas só tem caso suspeito mesmo. Não, mas graças a Deus. Graças a Deus não tem nada Não de... tem, não. Não tem, não. Tomara que não apareça. A nossa amiga também, Kênia Carvalho, participando com a gente. Muito obrigado, Kênia. Ela parabéns pelos esclarecimentos do Dr. Mosconi, secretário de Saúde. Diz ela que a empresa dela, né, já se prepara para atender as recomendações visando a saúde de todos. Isso, maravilha. O Walter Viana também perguntando se talvez o Ministério não reconheça exames independentes para evitar problemas de alta de preço como álcool e máscaras. Está dizendo que se reconhecer os exames, provavelmente as empresas particulares vão... Aliás, assim, essa história aí, aproveitando um pouquinho a carona da pergunta do Walter, realmente isso é um pouco interessante no Brasil, né? Porque muitas vezes você pega, por exemplo, os preços, como no Brasil subiram os preços de máscaras e álcool em gel. Quer dizer, enquanto muitos países, às vezes, eu sei que tem essa história da lei da oferta e da procura, né? Há um aumento generalizado, mas você não acha, Mosconi, que poderia ter uma intervenção, né, Não, Roberto? aconteceu nos Estados Alguma Unidos. coisa pra Não, regularizar preço. eu vou dar um exemplo agora, é o seguinte, até que a pessoa acabou de me ligar aqui um pouco antes do programa, o álcool gel chegou aqui no supermercado Bretas, mas chegou uma quantidade assim, uma boa quantidade, tá certo? Mas foi consumido assim, numa forma rápida, que agora já praticamente não tem nada lá. O que chegou já foi embora. Mas um preço razoável, não houve Então, nenhum aí, exagero, não. tem uma coisa nessa curiosa, situação. gente. Se for o álcool gel para o uso médico, para o uso de... Se você comprar um álcool gel de eucalipto, por exemplo, leia o que está escrito atrás. Não ter contato com a pele. Não ter contato, só é usado para fazer limpeza de coisa. Se tiver contato com a pele, lavar durante 15 minutos com água. Água e sabão é a melhor coisa que tem. É melhor que álcool A gel. melhor coisa é isso. É Né? água e sabão, você não tem dúvida. Agora, nessa questão de preço, o pessoal precisava ter um mínimo de sentimento na coisa, pelo amor de Deus. Isso é o negócio de máscara, de luva. né? Não dá para fazer um preço exorbitante para prejudicar a população inteira. Não é Cresceram possível. 4 vezes o preço. Cobra lá um preço um pouco maior, tudo bem. Mas assim, fazer isso, assim não, eu acho que não tem. Eu acho que até as empresas que fizessem esse tipo de atitude, né, elas seriam muito bem reconhecidas pela população, no sentido de preservar, de manter os preços, ou se tiver um pouco de aumento, claro, é um momento que elas estão ali, né, que como diz o outro, enquanto um chora, outros vendo de lenço, mas é difícil, porque na verdade tem que respeitar, tem que ter William, mas eu sensibilidade, acompanhei né? isso nos Estados Unidos, o que custava alguns centos virou $10, $20 mas máscaras. é fora da Nada bem realidade. aconteceu. Não, agora Eu acho que se houver causa. preço abusivo, tem alguma medida Agora, tem que ser tomada. o que está correndo também, e aí uma coisa diante das circunstâncias até natural, é corrida aos supermercados, né? Eu, por exemplo, estive em São João hoje, fui a um supermercado lá, no supermercado Big Bom, e normalmente, numa segunda-feira, no meio de mês, você vai lá, está vazio, mas o número de clientes é muito menor do que tinha hoje.
mas muita gente, todo mundo correndo para poder se precaver, comprando principalmente gêneros alimentícios para poder estocar, porque já vem vindo essa consciência aí de que as pessoas vão ter que realmente tem essa ficar em casa. Hoje muita gente quase nem faz comida em casa, mas come fora, né? Delivery, Mas as hoje pessoas estão se preparando hoje para poder ficar em casa, que é essa recomendação até, que é a única maneira de você colaborar e fugir. Tem que abastecer a casa. As aulas foram suspensas aqui também, não é? Foram suspensas. Das escolas, as aulas da quarta-feira. escola pública municipal, a partir de depois de amanhã já não tem aula e vai até lá o dia 29. Quer dizer que vai ficar 11 dias, 10 dias. Depois nós vamos reavaliar. Uma pergunta que eu acho que muita gente se faz, é claro que o vírus hoje, o coronavírus, alcançou uma proporção, pelo menos da minha geração, nunca antes vista, né? Não sei quem. De repente, hoje já tem aquela comparação da gripe espanhola, de 18 né? e tal. Mas a gente fica se perguntando em relação porque tudo indica que existe uma baixa letalidade, ou seja, uma baixa mortalidade em relação ao vírus. Quer dizer, o vírus não provoca tantas mortes, a não ser pessoas acima de 60 ou pessoas que já estejam debilitadas, né? Agora, por que você acredita, Mosconi, que esse coronavírus ele é tão diferenciado de outros vírus que a gente teve anteriormente com H1N1? Mas tem as mutações dos vírus, entendeu? Cada um tem uma característica, cada um tem uma certa origem, não é? Esse vírus veio da China, proveniente de animais que eles têm lá e tudo mais. E eles, enfim, tem lá as questões dele, lá, as questões de higiene, que são diferentes das nossas. Mas, graças a Deus que ele é pouco letal nas crianças, letalidade baixa. Mas já tem casos de morte, tanto na China quanto na Europa, de crianças. Então a gente tem que ficar... Mas a letalidade na pessoa idosa é alta, acima de 60 anos. Com alguma doença associada, por isso que nós hoje tomamos atitude de que pacientes acima de 60 anos, pessoas acima de 60 anos, com doenças crônicas, não vão trabalhar. Eu estava lendo um artigo no final de semana do Vittorio Medioli, que é teu amigo, que é o proprietário do jornal Tempo, ele é italiano, né? É italiano. E ele falando sobre a Itália, então ele faz uma descrição do que o problema na Itália, por que lá chegou numa situação tão grave assim. É porque a idade média da Itália é altíssima. É muito alta. É mais de 80 anos. É muito alto. E com as pessoas mais idosas, então... isso. Que está dando E eles também eles demoraram um pouco para tomar atitude. Ele reconhece isso, inclusive no artigo, demoraram ele um pouco fala para tomar atitude. Porque a atitude nessa fase que nós estamos aqui é muito importante. Isso que eu queria que o povo entendesse. Nós estamos na fase de contenção. Fase de contenção. É a fase que há a transmissão do vírus. Evitar a transmissão. Se nós tiramos as pessoas da rua, dos locais, naturalmente que então a doença vai ser muito menor propagada. Compreende? E aí o que acontece? Tem um pico, vocês viram isso aí, essa curva. Sim, o pico vai lá em cima, aqui, ó, vai lá em cima, o número de pacientes é muito elevado, e esses pacientes precisam de hospital e UTI. E não tem para isso. Se a gente faz uma contenção maior aqui agora, a curva fica muito mais baixa. Porque é uma medida preventiva. Preventiva. Depois ele então, olha a prevenção. Vocês viram os locais onde a incidência foi baixa? Vocês chegaram a ver? São 3. Tudo lá na Ásia. Taiwan, que é na China. Taiwan, Hong Kong, que também é na China, e Singapura. Os 3 fizeram o quê? Ninguém sai de casa. Lá para trás, no começo, ninguém sai de casa, dentro de casa. Sai de casa é multado não sei quantos dólares. Alguém falou assim, é ditatorial, então, mas que era eficiente. No Brasil é difícil fazer. Mas é preciso aconselhar as pessoas. A gente só vai conseguir vencer isso que está aí, que é uma coisa gravíssima, no coletivo. É isso. Se todos nós nos conscientizarmos de que é preciso esse sacrifício, você evitar, não é? O máximo possível de você sair na rua. É verdade. Então, tudo que a gente pensa assim, olha, não, vai ter festinha de aniversário, isso não tem importância, tem importância.
Tem a reuniãozinha lá do pessoal, lá, coisa, mas tem importância. Tem o churrasquinho com as pessoas, tem importância. Evita isso aí. Nós vamos ter que passar um tempinho evitando essas coisas. Doutor Mosconi, e o funcionário, o enfermeiro, o médico? Porque a gente viu em China, por exemplo, Itália, por exemplo, muitos enfermeiros, muitos médicos, o próprio médico que detectou. Aliás, essa como é pergunta, que está sendo a preparação do enfermeiro, da equipe médica? Aliás, essa pergunta do Luciano Iesus, participando com a gente, obrigado, Luciano. Quais as medidas, secretário, a Prefeitura está tomando em relação aos funcionários, exemplo, setor de saúde, guarda municipal, na questão de fornecimento de máscara, álcool, em gel e treinamento, etc. Isso aí não é tão simples, porque as máscaras e tudo mais, elas não podem e não devem ser usadas indevidamente, compreende? Outro dia, todo mundo põe máscara. Não, para que pôr máscara? Quem tem que pôr máscara é quem tem o problema, porque ele vai transmitir para os outros. Tá certo ou não? Então, ele deve usar a máscara. Porque senão todo mundo que vai na UPA tem que usar a máscara. De maneira nenhuma. E nem a máscara é suficiente para isso. E quem atende o paciente que tem o problema, esse deve usar a máscara. Entendeu como é que é? Então, basicamente é isso. A luva depende do manejo com o paciente. O que você vai fazer no paciente? Não, você vai colher uma coisa, você vai colher um swab, um exame, você vai examinar o paciente com luva, tá certo? O demais não. Agora, a informação para os profissionais de saúde, para as enfermeiras, para os auxiliares de enfermagem, isso tudo é uma coisa que exaustivamente nós temos que fornecer, para não restar dúvida de como é que eles devem agir. Porque eu estava vendo uma porque postagem, eles são mais susceptíveis. Eu estava vendo uma postagem. Eu estava vendo uma postagem, provavelmente da classe, que eu acho que muito bem representada, inclusive, nessa postagem, dizendo exatamente enquanto todo mundo está se afastando da doença, porque tem que ser assim mesmo, os profissionais da saúde não. Não, eles têm que se aproximar da saúde, da doença, que é uma coisa a profissão, é a atividade. E houve muita contaminação. Mas tem que ser feita com muito cuidado, para que não corram o risco. O risco sempre vai correr, mas para que esse risco seja atenuado. O menor possível. Seja atenuado, Muitos enfermeiros, tanto na Itália quanto na China, se contaminaram ao ter contato com fezes, por exemplo. Aí passaram a entubar. Era o melhor caminho. A questão a questão de fezes, porque isso transmite. Eles usavam roupas, porque na China foi uma situação de guerra mesmo, compreende? Eles tinham que ficar paramentados com fraldas. E eles faziam as necessidades nas fraldas. Eles não tinham como ir no banheiro. Ir no banheiro, trocar de roupa é um perigo também, nessa situação, compreende? Agora, isso é um ambiente altamente contaminado, que não é o que nós temos aqui. Eu espero que a gente não tenha. Não chega a esse ponto. Agora, tem cuidados que nós já sabemos, porque com a experiência lá da China. Por exemplo, o paciente ele pode ser submetido a uma respiração assistida, com pressão positiva, sem entubar. Isso aí é um problema que transmite os vírus com muito mais facilidade. Claro. Então, ele deve ser precocemente entubado e ele com o tubo, a transmissão é muito mais difícil, entendeu? Fica tudo restrito a dentro do tubo, não sai para fora. Sabe como é? Então, isso tudo são coisas que a gente vai... a experiência vai mostrando como é que deve ser feita, compreende? E isso nós vamos ter que fazer. Mas é uma situação altamente complicada, porque 1, 2, 3, 10, não sei o quê, mas quando começa o número de pessoas suspeitas, você tem que fazer... Então, Poli, por isso eu repito exaustivamente, fique em casa e não corra o risco de pegar a doença. O Walter Viana participando aqui com a gente novamente, o Vitor Hugo Xavier, o Silas Lafayette, o Leonardo Fontes mandando abraço ao futuro prefeito Roberto Teresiano, o Celso Donato dizendo que era para estar aqui, mas está com a gente aqui nos assistindo. Mas segunda-feira ele está aqui. O doutor Mosconi diz o Celso recorde de audiência, com certeza. O André Abreu também está nos assistindo, o Stefano Valente, o Orlando Rodrigues e também aqui a Juliana Schneider está nos assistindo também. O Walter Viana pergunta se o sistema de transporte público já tomou alguma providência a respeito dessa situação. Bancos esterilizados, poltronas descartáveis. Bom, Walter, não sei se o Mosconi poderia responder, mas como eu tenho contato direto com a empresa de transporte público na cidade, na verdade, assim, não existe nenhuma determinação do Ministério da Saúde, por exemplo, em relação aos motoristas para usarem máscaras, não tem nada disso. Não. É claro que algumas recomendações, né, Mosconi, não sei se você talvez também está mais claro, mas a circular, por exemplo,
ela está tomando medidas mais enérgicas ainda, e já tomava antes, de esterilização, de limpeza e higiene dos ônibus. Hoje até eu me referi a isso na entrevista, diretamente com a circular, falando com a circular. A higienização desses veículos é importantíssima, porque é um local de transmissão. Perfeito. O indivíduo põe a mão em todo lugar, põe a mão aqui, põe a mão ali. Eu acho até que a empresa poderia até disponibilizar, inclusive, o gel lá para os passageiros ali nas poderia, estações é verdade, centrais, poderia. E a gente tem mania de usar o coletivo com tudo fechado também. É momento de deixar janelas abertas. Melhor aberto. Agora, mas a empresa, eu acho que ela vai ter esse cuidado de querer fazer essa higienização Já tá de fazendo, forma inclusive. exemplar. Compreende? Mesmo os veículos também, por exemplo, táxi, Uber, etc. Tal, todos eles têm que caminhar para esse negócio de higienização. É o que está sendo E o feito. outro local que também se coloca muito são as academias. As academias é um local também de, vamos dizer, teoricamente... Propício, né? Eu mesmo que frequento a academia, uma das medidas que eu tomei hoje de manhã foi não frequentar. Exatamente. Por quê? Porque eu falei, bom, eu sei que é um lugar onde a gente busca saúde, né? Mas aí você vai ter contato com muita gente lá e provavelmente... Aparelhos que muitas pessoas muita gente manuseiam. tocam, manuseiam. Isso tem que ser... Quer dizer, é bom que as academias são muito boas. Sim, estão preparadas, acho que estão até fornecendo gel. Mas elas têm e que tal. tomar esse cuidado de fazer esse negócio de álcool, gel. Álcool gel direto, né? direto, Na utilização dos aparelhos. É a conscientização. O que a gente conscientização. precisa, É a isso. gente tem. É isso. Nós estamos fazendo aqui a nossa parte, entendeu? Mudamos o programa hoje para enfocar exatamente esse programa que é um momento do mundo que vive hoje, que está afetando o mundo inteiro. Isso As aí. consequências serão danosas, inclusive na economia. trágicas, A economia mundial. Você vê a economia, como é que já vai está? ter, Esse negócio né? de loucura. Nós vamos ter seríssimos problemas. inclusive, aí, é isso. de desabastecimento, de tudo a gente vai ter, porque para, né? Para tudo. Então, mas para vencer, isso daí é só no coletivo. A gente tem que se unir e nos conscientizarmos de que a cada atitude de cada pessoa ela é importante para que esse vírus não seja disseminado aí. Agora, essa Poli, você consciência. que hoje foi a São João, está montando o canal lá, tudo. Como é que você viu, como é que estão sendo as coisas lá por São João? Tem um número também de casos suspeitos? Lá, a última notícia que eu tenho é que tinha 12 casos suspeitos, acho que é 12 mesmo. Só que inclusive, já está descartado. Então, sobraram 11, mas todos, por enquanto, são casos suspeitos. Não tem um caso ainda confirmado. Águas da Tomara Prata. que não apareça. A própria Águas da Unify Prata teve um também caso teve um suspeito, caso, né? né? A própria Unify, lá a Universidade lá de São João, que também paralisou as aulas a partir de hoje. A Unifeob também já parou as aulas aqui no município. A Unip acho que também, né? A Unip também, aqui no município, a PUC. a PUC já parou. Né, várias Parou. Todas as instituições, escolas particulares. escolas particulares, Pará. instituições. Hoje eu conversava com o pessoal do Senac de São João da Boa Vista, também cancelaram uma série de eventos, a exposição de literatura, cancelaram. E é bom o seguinte, eu vi uma postagem, uma das postagens no Facebook hoje, e é uma realidade, é o seguinte, será que as escolas vão ficar vazias e o shopping vai ficar cheio? Não, não é para ir no shopping, não. É para ficar em casa. Para ficar em casa. Não adianta você não ter aula, não ter aula e tal, vamos tudo para o shopping lá. Não, é para ficar em casa. Essa porque se consciência vai que é lá, importantíssima. vai ter um Pra problema ficar sério em também, que casa, você vai estar pra no ficar meio em de casa. pessoas lá que podem estar aí. E a pessoa acima de 60 anos que tem alguma doença crônica, esse não vai nem trabalhar, ele não vai. Não deve mesmo. O Né? serviço público está bem afastado. conscientizado. Hoje nós tomamos decisão. E no serviço privado a Muito gente boa. aconselha que não vai, entendeu? Eu acredito que todas essas medidas, porque a gente às vezes está falando e de repente pode parecer para muitos que a gente está assim alarmista, mas na verdade não é, porque na verdade a gente quer evitar exatamente que isso se propague, que se chegue a um momento que a gente não tenha muito o que fazer, porque a doença pode ser incontrolável. Mas basta a gente ligar a televisão, você vê lá, a França tomou decisão, qual decisão que ela tomou? Fecha tudo. Fecha restaurante, fecha hotel, fecha... Fronteiras. Tudo. As fronteiras já estão sendo fechadas. As fronteiras. Até a Argentina fechou. A Bolívia também fechou. A Bolívia fechou também. Ué, então não é brincadeira. O caminho é esse, não tem outra saída. É bom não é bom, E o ninguém próprio gostaria. município, por exemplo, Extrema, hoje tomou uma medida extrema, talvez nem tanto, mas de decretar estado de emergência na cidade. Nós estamos cogitando de decretar o estado de emergência
para facilitar a vida do serviço público, sem entendeu? dúvida, porque o De poder comprar isso, poder comprar algumas aquilo, coisas. Isso é fundamental, fora da... né? Pois é, então a gente está... Tem determinadas coisas que não vai dar para você ficar Não vai dar, esperando a não dá. licitação, não sei o Então, quê, aí vai... nós vamos Doutor partir Bosconi, para o isso. O senhor Acho falou importante. desse gráfico, né? Que Até porque o Estado já decretou, né? Decretou. Decretou estado de emergência. Estado de calamidade até, eu acho. Calamidade. Acho. o senhor falou desse gráfico, desse momento. Então, o vírus, a tendência agora é chegar a uma linha alta, depois ele cai, como Isso. outras epidemias, Isso. e ele se torna um vírus comum. Ele fica Acaba se mais tornando manso. um vírus comum, E sem essa, vamos dizer assim, sem Agressividade, essa né? quantidade de vírus. Aí ele vai entrar num equilíbrio, vamos dizer assim. E já seria tempo também, 3, 4 meses, de chegar uma vacina? De chegar A vacina não sei, mas o ministro da Saúde falou 20 semanas, 5 meses. 5 meses. Acho que é um pouco menos, talvez. Eu acho que é muito tempo esses 5 meses. Bom, senhor, deixa eu fazer uma pergunta agora, é o seguinte, o início da vacinação contra a gripe, me parece que foi antecipado para o dia 23, Foi, né? exatamente. Ora, como é que vai ser essa vacinação? Porque aí também tem que ter um esquema, porque normalmente eu acho que tem que haver talvez uma certa prioridade até para os idosos Mas serem os primeiros. tem uma escala. Já tem uma escala? Tem uma escala. E eu acho que é o seguinte, até depois para que não haja, por exemplo, uma aglomeração nos postos de saúde onde serão aplicadas as Tem vacinas. uma escala, isso já está definido aqui pelo Ministério, já adotamos aqui na Secretaria. Tem uma escala, as pessoas de mais idade vão ter preferência inicial do dia tal, eu não me lembro exatamente o Mas dia, vai ter mas tem uma escala. Tem uma escala de prioridade. Ela poderia agendar por telefone, pela internet? Não sei, acho que não, porque é muita gente. E vai ter que evitar aglomeração também. Mas né? a escala, o que a escala pretende é que não haja aglomeração, compreende? A escala, o objetivo é este, é de que, por exemplo, o paciente idoso tenha uma preferência e que ele possa chegar lá e não ter grande demora, ser atendido com rapidez. Vai fazer por faixa de etária. Tem 60, depois 65, 70, eu começo de cima para baixo. Com relação, por exemplo, à questão de clima, e é claro que agora a gente começa já a pensar nessa questão das baixas temperaturas no Brasil e no exterior, o aumento de temperatura. Como é que é a relação do clima e a doença? O clima, possivelmente, não se sabe exatamente esse vírus, qual é vamos dizer, a tendência dele. Comportamento dele. Mas o que se pensa é que o frio pode ser mais parceiro do vírus do que o calor, entendeu? Compreende? Parece que ele morre com 26 graus de temperatura, ele é fragilzinho, né, na verdade, né? Parece que sim, parece que ele tem uma sobrevida baixa no calor. Agora não se sabe cientificamente. Mas isso tudo é relativo, viu? Ninguém tem uma posição definida em relação... E justamente essa incompreensão do que é exatamente o coronavírus é que leva todo mundo a falar, melhor é prevenir tudo. Ninguém sabe por que, por exemplo, na criança ele não é tão feroz quanto... Tá bom que a pessoa idosa tem menos defesa, mas na criança, ele se bem que já morreram algumas crianças, viu? Já morreram algumas crianças, tanto na China quanto na Itália. Mas a letalidade é muito baixa. 0,2%, enquanto o do idoso chegou a 20%. Chega a 20%. E por que a China agora, pelo que se diz, lá está caindo o número de pessoas? Porque ela então venceu as fases todas essas. Venceu. Ela foi mais rápido, tanto aconteceu o Ela problema segurou lá. a China, ela teve um problema. O início da epidemia lá não foi muito valorizado. Ela não acreditou. Né? Tanto que teve um chinês até que eles falam o que criou esse negócio, ele acabou morrendo. Coitado do médico, oftalmologista. E é divertido porque chamou atenção. Divertido. Chamou atenção que estava E aí, fazendo no fim, alarme. a China entendeu que a coisa era gravíssima, só que eles têm recursos para boa, então eles fizeram hospitais. Você viu? Fizeram 2 hospitais. Rapidamente. 1.000 leitos cada um, em 10 dias cada um dos hospitais. Coisa do outro. Aí eles foram maciçamente para isso. Aqui é o contrário, a gente faz um hospital com 10 leitos em 1000 dias. É isso mesmo. E agora os profissionais de saúde da China foram altamente valorizados e tiveram uma eficiência absoluta e grande coragem. Porque, diferente do que acontece aqui, e diferente do que aconteceram em outros lugares, a incidência do vírus é altíssima. Então, eles trabalharam num ambiente altamente contaminado. O risco de contaminação era muito grande. E eles não desistiram. Eu vi um deles, um campeão, um enfermeiro. Ele trabalhou, assim, 30 dias praticamente sem descanso. Sem descanso.
coisa do outro mundo. E envolvendo toda a equipe, com uma garra enorme. E aí, no fim, até que o primeiro-ministro chinês lá, o dono lá, que é uma figura importantíssima lá na China, ele fez uma manifestação, vocês viram? Uma manifestação numa rua lá, desse Wuhan, só para elogiar e enaltecer o papel dos funcionários, dos profissionais de saúde lá na China. Que foi realmente uma maravilha. A outra coisa interessante é a China já ajudando outros países. Mandou, por exemplo, 800 respiradores mecânicos para a Itália. A China tem condições para isso, e ela então entendeu que agora tem que ser solidária com o resto do mundo. Vou responder a pergunta aqui. Aqui a Elaine Camargo está perguntando o seguinte: os dentistas receberam hoje do Conselho Federal de Odontologia que seja cancelado os tratamentos odontológicos públicos. Procede isso? Procede. Nós tivemos contato aí com a doutora Cristiane, ela nos levou a essa posição e nós estamos, assim, propensos a aceitar. Vamos aceitar, porque vai atender a urgência, a emergência, o resto não. A Márcia Maria aqui também está perguntando o seguinte: se os pontos turísticos também serão fechados. A mesma pergunta do Ronaldo de Souza. Vamos entender aqui o seguinte: os dentistas, eles têm o risco de contaminação, porque trabalham na boca da pessoa, saliva direto, então isso aí é altamente procedente essa posição. E nós temos que aceitar essa posição, sem dúvida nenhuma. Agora, com relação aos pontos turísticos, o que nós estamos avaliando? Então, assim, nós hoje, vamos dizer, pedimos a suspensão dos eventos em locais fechados. Os eventos, quais eventos? Todos. O DEMAI mesmo ia inaugurar a estação de tratamento de esgoto. Não vai mais. Não vai mais. Então, os eventos, então, evento social, evento esportivo, evento de trabalho, evento isso, aquilo. Então, nós suspendemos nos locais públicos. Nos locais privados, nós estamos sugerindo que também sejam suspensos, todos eles. E aí, por exemplo, Termas, lá ali os macacos ali? Os macacos, fechado. A Urca, fechado, e por aí afora, entendeu? Fechado. Agora, os locais abertos e campo aberto, ao ar livre, esse nós vamos levar mais adiante. Mais orientação. Orientação, a higienização, toda possível, mas, por exemplo, nós não vamos fechar as feiras livres. Nós não vamos fechar o Ceasa. Né? Nós não vamos fechar a feirinha, por enquanto. Nós não vamos fechar. E nós não vamos fechar também os pontos turísticos, entendeu? Porque eles são em locais abertos. Eu acho que pode perfeitamente. Por enquanto, a gente está provavelmente os próprios turistas, né? Provavelmente também não estão vão diminuir, não vão lá. Claro. E aquele cuidado de distância de 1 metro, não é? Mais ou menos. Se espirrou, se proteger de maneira correta. Olha aqui, o Geraldo Luiz Posidoni está perguntando o seguinte: se a Santa Casa está pronta para atender essas várias internações que devem acontecer. A Santa Casa tem um potencial para atender, o Geraldo pode estar certo disso. A Santa Casa tem que ser. Agora, hoje nós fizemos essa reunião, que é uma reunião preliminar, exatamente para abrir essa questão, compreende? Para ela entender, como os outros hospitais também, que ela tem que estar preparada para receber esses pacientes. Com o que ela tem? Ela tem pessoal capacitado para isso, corpo médico capacitado para isso, enfermagem capacitada, tem tudo. Agora tem que ter espaço. Tem que ter espaço. E nós vamos já começamos a trabalhar nessa direção. O Marcelo Rabelo está perguntando aqui se está faltando álcool gel aqui na mesa. Não está, não. A gente tem aqui. Tá aí. O que a gente não tem na mesa aqui é graxa para poder tirar esse barulhinho da mesa quando mexe. Vou tacar álcool gel aqui também. Essa falta de graxa é com o Isidoro, né? Não é com nós. Doutor Mosconi, tinha uma outra informação dias atrás de que o Estado teria credenciado, ou o SUS, credenciado alguns hospitais de região e que Pouso Alegre seria o representante desta região de Poços de Caldas. Isso é real? É real. Então, tem hospitais de referência, vamos dizer assim.
São alguns no estado. Você não vai bater palma, igual fez aquele cara com o Dória, o governador? Ele bateu palma. Isso, agora sim. Então, aqui na Você região assistiu sul... essa entrevista do João Dória? Do João Dória? Ele bateu palma para ele? Não. Alguém bateu palma para ele? Não, ele estava falando, aí o sujeito passou álcool gel lá do lado dele, lá, depois começou a bater palma, ele só olhou feio. Ele disse que o correto é depois que você acaba de passar o gel, você tem que, né? Bater palma. Queria Né? bater palma aqui para o João Moscone, pelas suas palavras. Aliás, a Maria Mendes... Eu vou retribuir. Maria Mendes manda um grande abraço para o Dr. Moscone de dizer, ela diz, né, da admiração por ele. Hoje foi um dia extremamente cansativo, com várias reuniões, o Dr. Moscone está aí firme. A Maria Mendes é uma amiga querida, grande funcionária lá, beleza. Aliás, o muito pessoal dedicado. da secretaria está Excelente. trabalhando Excelente. muito, Trabalha vai muito, trabalhar trabalha mais muito, ainda. trabalha muito. Pessoal dedicado, não tem hora, não tem dia. Isso é que carrega a secretaria, é uma beleza. Dá muito gosto para a gente. Tem Muito muita bom. coisa. Doutor, a gente está fazendo 102 anos da gripe espanhola. Isso. Naquele tempo, o meio de transporte, tudo dizia, um vírus desse levava meses para se deslocar de um lugar para outro. Já era previsto que hoje, com aviões e tudo mais, que algumas horas seria Globalização, suficiente né? para um vírus percorrer o planeta, e foi o que aconteceu. É verdade. A gripe espanhola, ela era mais virulenta do que o que nós estamos vivendo hoje. A gripe espanhola, se não me engano, ela matou mais ou menos 300 mil pessoas no mundo. Foi muito violenta, violentíssima, né? E a transmissão, ela durou mais, porque a transmissão, quer dizer, de um local para o outro era demorado demais. Mais lento, né? Muito lento. Hoje não, ué. Hoje você pega o avião lá na China, diz que você está aqui, já chegou o vírus aí. Eles não é? estão dizendo aí que a distância da Itália, no termos de vírus, né, no termos da doença, seria mais ou menos 18 dias para o Brasil chegar na condição que está a Itália hoje. É essa primeira fase da contenção e daqui a pouco a fase de pico aí do coisa. É isso aí, é por aí. Vamos dizer, 20 dias, um mês, é por aí. Por aí. O Tiago Antônio, lá de Portugal, muito obrigado, lá, o Patrício Tiago Antônio, diz que a situação aqui em Portugal, diz ele, está complicada. O primeiro-ministro informa que a partir de quarta-feira iremos entrar em quarentena obrigatória. Mesmo assim, 80% do comércio já está fechado. Faltam alimentos nos supermercados. Obrigado aí pelo então, Tiago. Portugal já está entrando na situação da França e da Espanha, que é o que é a Itália. Isso que daí serve de alerta para nós aqui, ué. porque nós podemos chegar também, e tudo indica que a gente pode chegar nessa fase aqui, infelizmente. Então é o seguinte, agora tem um termo que essas coisas vão se virando coisa de livro, né? Para a gente estudar como é que é. Então tem um fechamento exagerado, que é o que a Europa está fazendo agora. Fechamento exagerado, fecha tudo. Inclusive lá na Itália, hoje você está no hotel, por exemplo, em alguma cidade da Itália, em Milão, coisa que vale, tem polícia na porta para não deixar ele sair do hotel. Ele fica lá dentro do hotel até o tempo que for necessário. Tomara que a gente não chegue nessa Não, situação. então nós estamos adotando o fechamento moderado, entendeu? O fechamento moderado. Não é esse fechamento que fecha tudo, não. Nós estamos dizendo assim, ó, fique em casa, a escola fechou, os acima de 60 anos vão ficar em casa. E essas coisas que nós estamos tomando, essas providências, entendeu? Porque, para não tomar esse fechamento radical. Que fecha tudo. Eu acho, né, Bolsonaro, que as empresas, principalmente, deveriam tomar a mesma medida que o poder público tomou agora. É isso. É de deixar os seus funcionários de mais idade em casa. Se possível, até trabalhando em casa. Tem porque os hoje, eventos. com essa ferramenta da internet hoje, isso até é possível. É isso. A Miriam Martins, só para dizer exatamente isso, e quem tem 62 anos e trabalha na empresa de ônibus, a empresa também já está tomando essas medidas em relação às pessoas acima de 60 anos, né? Deve tomar. Caso a caso para realmente... Deve tomar. Agora, na questão de eventos, então, eu estava falando, então o evento público está suspenso. Agora, o evento privado, tem o clube lá, não sei das quantas, tem uma festa aí, baile, não sei o que. A Caldense já interrompeu algumas atividades. A Caldense vai interromper. Eu estou sabendo que vai interromper. Interrompeu algumas E atividades. as boates, Casa noturna, ambiente tudo. fechado, 200, 300, 500 pessoas, não dá, filho. Pelo amor de Deus, tem que segurar isso aí. Ué. A gente fica assim, né? É uma situação, mas é uma situação totalmente anormal. Você imaginar que uma cidade igual Poços,
Porque se você vai, por exemplo, aqui mesmo, no interior paulista, aqui, né, para onde nós estamos falando agora, quando chega no sábado à tarde, o comércio normalmente fecha. Domingo não abre nada, nem banca de jornal, né? Jornal nem tem mais, né? Quase. Permanece tudo fechado. Aqui em Poços, isso não acontece. Aqui no final de semana, a cidade recebe, inclusive... Recebe muitos turistas de fora que vêm para cá. O comércio aqui permanece aberto também nos finais de semana. Agora, a gente está imaginando agora, né? Num fim de semana aqui, você sair na rua, como foi sábado. Sábado já existia essa consciência aí, porque quase não tinha ninguém na rua sábado. É verdade, sábado eu vi. Sábado estava deserto, nem parecia Poços de Caldas. Até o mercado municipal, né, que todo mundo vai no mercado sábado, inclusive o pessoal de fora, todos os visitantes vão lá fazer compra, nem no mercado tinha movimento no sábado. Estava tranquilo. E não adianta, isso é ruim para o comércio, é ruim para o comerciante, é ruim para todo mundo. Mas, infelizmente, a situação é essa daí, e não é só nossa, é o mundo que está vivendo isso. É para não ficar pior. Exatamente. Para não ficar pior. Para não ficar pior. Doutor Mosconi, como é que a Secretaria de Saúde trabalha nesse período de vacinação de idosos, por exemplo, vacinas para gripe comum, com os asilos? Tem um trabalho de uma unidade de se deslocar até os asilos? Tem. É uma espécie de busca ativa que nós fazemos, entendeu? De ir na casa ou no local onde está o paciente. Não pode se locomover, não tem dificuldade para ir para lá, para cá, a gente faz isso. Mosconi, e essa vacina contra a gripe, ela realmente ajuda no combate ao vírus ou não? Ajuda, porque se a pessoa tem gripe, a gripe é um diagnóstico diferencial com o vírus. E se ele é vacinado, ele deixa de ter gripe, entendeu? Então, aí ele não precisa... essa confusão, é gripe ou não é, ela fica afastada. Compreende como é que é? Aí a chance dele ter a virose do coronavírus é muito maior. E será que a gente vai ter vacina para todo mundo? Tem, né? Porque já é uma coisa mais ou menos prevista. Vamos ter vacina. Isso é importante. A Maria Angélica da Silva pergunta, ela diz que tem lúpus, se ela deve ficar em casa. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, né? Porque sem dúvida nenhuma. O lúpus já baixa muito. É uma doença crônica. Autoimune, né? É autoimune. Ela deve ficar em casa, sem dúvida nenhuma. Então, quem tem doenças como esta senhora, e essa doença ela é controlável, ela deve estar se tratando, deve estar indo bem, é assim que a gente espera, mas essas pessoas que têm essas doenças, elas devem preferentemente ficar em casa. Elas devem evitar de toda maneira adquirir o vírus. Você sabe que eu até escrevi um artigo sobre isso, que é claro que diante de tantas questões que envolvem aí realmente um problema gravíssimo, a gente pode resgatar algumas coisas, né? Porque tem muita gente que já não estava mais convivendo com a família. Agora a gente vai ter que conviver com a família, aprendendo de novo a ter novas relações, né? A aprender novamente como a família é importante para a vida das pessoas, como ela que é a base, pirâmide da nossa sociedade. Então, eu acho que também o vírus, por mais que a gente, claro, analise todos os problemas que ele nos traz, por outro lado, ele refaz um pouco esse nosso sentido, por exemplo, de coletividade que a gente estava perdendo. A gente estava ficando cada vez mais individual, mais individualista, mais egoísta. Agora a gente percebe que a gente tem que ser mais coletivo. O fato da arrogância, da prepotência, daquilo que às vezes envolve o ser humano por N fatores, hoje a gente percebe que um pequeno vírus mostra para a gente o quão pequeno a gente é. Ser contaminado pela família. Mas ainda bem, né? Ainda bem que inventaram esse negócio aqui, ó, né? Que é a tal de internet e os telefones celulares, o WhatsApp, porque você nunca está sozinho. Pelo contrário, você está aí linkado com tanto de gente por aí. E aí, então você não vai se isolar na sua casa, na verdade você vai ficar conversando com todo mundo, trocando ideia, falando o mesmo papo por aí, você só não vai sair na rua. Né? Nós não vivemos aqui o clima de guerra que os outros países, por exemplo, os europeus, mesmo os asiáticos, viveram. O clima de guerra é uma tragédia. Exatamente. Porque era uma matança, mortandade e tudo mais. Que hoje as pessoas na Europa eles fazem, olha, lembra, guardadas as proporções, o tempo da guerra. A Itália, que sofreu muito, várias guerras. Doutor Mosconi, a gente tem visto aí pela grande mídia, se fala de países ricos, fala de Estados Unidos, fala de França, fala de Alemanha, fala de Itália, com relação ao coronavírus. Mas pouquíssimo se viu falar de países pobres.
África. Vai estar chegando na África Pois é. agora. E como é que esses povos de países pobres, ou como é que os morros nossos do Rio de Janeiro vão trabalhar com essa situação? Aí é grave. A situação é grave. Na população pobre, a população carente, ela é mais exposta ao problema do que a população não carente, entendeu? Então, nós não sabemos ainda qual será o comportamento do vírus na África. Ele está chegando na África agora. Vamos ver o que vai acontecer. Não é? Mas desses locais, por exemplo, você está dizendo no Rio de Janeiro, naqueles locais onde o número de habitantes é enorme, é gigantesco, e existe uma certa promiscuidade na maneira de viver, sem dúvida que isso vai condição ser. de higiene. A previsão, segundo o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, é que no Rio de Janeiro chegue a um total de 24 mil pessoas Infectados. infectadas. E condição de higiene ruim, esgoto. Agora, não tem tudo- hospital tudo para isso tratar isso, não tem estrutura nenhuma hospitalar para você atender esse número de pessoas. Não tem, com não certeza. tem. O Rio de Janeiro é precário, viu? Em relação aos hospitais, é muito precário. Lá já é precário em situação normal. Agora você imagina diante desse problema aí. O Nilson Gouveia diz para a gente o seguinte, que o vírus é mutante, ele pode perfeitamente se adequar ao calor ou ao frio do país. Aí a gente estava discutindo a Isso, questão não do se tempo, sabe não se sabe qual vai como é ser. que ele se comporta. Né? E é uma curiosidade minha também. A pessoa que teve a doença, né, que foi contaminada, que conseguiu se livrar Sair da doença, fora. ela pode pegar outra vez? Não, aí ela tem anticorpos, aí já mudou de É. figura, aí já tem uma defesa, uma autodefesa. Ah, tá. A Analice Souza, nossa secretária de administração, abraço a todos. As informações estão sendo fundamentais a toda a população. Obrigado, Ana. Chiquinho Machado está nos assistindo também, muito obrigado. A Cidinha Albuquerque faz uma pergunta ao secretário se esse novo coronavírus não é um golpe da China para o país crescer, comprando empresas baratas, petróleo mais barato. Diz ela, se não é estranho, a China já está com toda a estrutura de 2 hospitais prontos, só foi necessário montar os containers. Isso é uma teoria da saiu conspiração, aí, né? Como sempre, né? Não tem Claro. sentido, né? Você vê que o número de pessoas que morreram na China foi um número muito elevado, o número de pessoas que ficaram doentes na China foi um número elevadíssimo. E os transtornos que a China teve foram gigantescos. Nada que a China possa comprar, Não vai conseguir possa ganhar, recuperar. não vai ter o significado Vidas, né? que possa atenuar o que ela sofreu, de maneira nenhuma. O senhor falou de transmissão comunitária e não sei se para muitas pessoas é claro isso, essa transmissão de pessoa para pessoa e pessoas que não estiverem em outros países. Quer dizer, isso chega um Então, momento. são pessoas que aqui no Brasil elas adquiriram o vírus vindo de outros lugares, de pessoas que vieram de outros lugares, e essa transmissão passa a ser agora de pessoas do Brasil para pessoas brasileiras, entendeu? Não é o fulano que veio da Itália, nem de Portugal, nada. É o que está aqui no Brasil. Não Ele é adquiriu o vírus aqui e ele começa a passar. vírus importado, É isso mas que não, pode vai ser acontecer. E aí que eu digo, o nosso cuidado com as crianças tem que ser muito grande. Porque as crianças, o que elas fazem? Elas podem adquirir o vírus e elas não têm sintoma nenhum, mas elas transmitem os vírus. O aconselhamento até é para que as crianças não fiquem com os avós. Porque elas podem levar o problema da doença para os avós. Para os avós. Que aí é isso que eu tô explicando o aí. pessoal mais susceptível, entendeu? Então, isso aí tem que ser muito bem dosado. A criança não vai para a escola, agora fechamos a escola. Mas quem que vai cuidar dessa criança, entendeu? Aí é um drama fazer isso. Eu sei até algumas pessoas falam, meu Deus, agora o que eu faço com meu filho? Quem que vai ficar com meu filho? Difícil. É uma situação difícil. E esse fechar a escola é extensivo às creches municipais também? Também, creche também, que é muito difícil. As creches nós vamos fechar até a semana que vem, mas eu entendo, vamos avaliar tudo, o que vai acontecer amanhã e depois da manhã, e eu digo assim, essa posição, ela pode ser reavaliada com relação às creches. De repente a gente pode ver se vale a pena abrir mais cedo. Compreende? Depende de como é que vai Essas correr coisas, as coisas. né? ninguém tem receita definitiva. Não dá para fazer um prognóstico É, ainda, né? Estão não tomando as dá pra medidas. fazer coisa A gente tem que fechada. ter o bom senso para avaliar o que precisa ser feito. Não é? Bom, a gente acha que se fosse ficar aqui falando do assunto, nós vamos aí. Vamos falar. Está em cima do horário. O por Adão aí. Dimas também, Brandão Oliveira, está nos assistindo. O Adão, muito obrigado, Adão, Adão. gente boa. E o Luiz Gustavo Rodrigues também está nos assistindo. E a gente está chegando ao final do
Mais uma edição Você do vê que Poços. interessante. A eleição já está aí e nós não falamos nada de política. Olha, o Mosconi queria falar de política. Você vê como é que Eu ia falar de a eleição política. está aí, cadê a política? Quem sabe a gente vai adiar a eleição. Nós não falamos, até o seguinte, eu conversava com ele até antes do programa, falando ele do jeito que a coisa vai indo, até a eleição pode ser adiada. Pois é, ué. Você sabe Vai que- ter Eu estou vendo lá, uma acho que é na prorrogação França, de não? mandato aí, né? Na França, a eleição teve um baixíssimo comparecimento no primeiro turno, agora eles estão querendo adiar o segundo turno, porque não tem quem vai votar, não. Vai usar mesmo a E urna. nos Estados vai- Unidos, essas prévias lá também estão altamente Ô, Mosconi, prejudicadas. mas assim, eu não ia fazer essa pergunta, mas como é que está a política? Você diz de impostos. Não sei, eu digo impostos. Como é que você está enxergando aí o quadro daqui? O quadro acho que não tem grandes mudanças, ou tem uma ou outra. Tem o candidato novo, parece que não é mais candidato. Não parece, não, ele não é mesmo, não. Não é mesmo, O novo não né? vai ter candidato mais. Tá fora. O candidato do PT, o Heloísio, que não é mais do PT, parece que é candidato. O Sérgio, que é o candidato, que é o prefeito atual. Deixa eu fazer uma pergunta. Ele vai Esse ser papo candidato? Esse papo que está aí, que o Sérgio não seria candidato e que o PSDB ia trocar o candidato. Tem algum fundamento nisso ou é só uma conversa fiada? Isso aí faz parte da agitação política, entendeu? É. Mas o Sérgio... Mas o partido está tranquilo, não tem nem a turminha agitando lá para trocar o candidato, não. tranquilo. Eu acho- a política no Brasil nunca é tranquila. E sempre antes da eleição ela fica menos tranquila ainda. Não é? Mas eu acho que eu não vejo clima de mudança, pelo menos, entendeu? Eu acho que vamos lá, vamos embora. Ô Mosconi, a gente sempre faz essa pergunta para você, porque você é aquele político já já ocupou várias funções, cabelinho branco, barba branca, e que as pessoas falam assim, e aí, Mosconi, como é que é a tua situação futura política? Você pretende voltar a se candidatar a um cargo eletivo? Isso ainda está sendo estudado? Como é que é Então, isso? eu, com a minha idade, agora eu quero superar o coronavírus. Depois nós vamos ver. Primeiro é essa primeira missão, superar o coronavírus. Vamos superar o Depois, coronavírus. Depois vamos ver. Aliás, foi o seu filho que ocupou o Alcides Mosconi, né? Sim. Que está agora ocupando uma função importante. Tá, né, dentro da área dele. De Bom, urologia, ótimo. né? Fico A gente ficou muito sabendo. satisfeito. Um abraço ao Fiquei muito Mosconi. contente, uma boa coisa para o Está Alcides. ocupando a presidência. Faz é uma isso? boa carreira médica, Carreira médica, dentro na área da urologia, né? muito Eu bom. alcançou a presidência Quer agora. apostar um doce que daqui a uns 2 anos vai ser candidato a deputado federal? O Você está Alcides? dizendo o Alcides É, ou o não Mosconi? vai. Alcides. O Alcides. Não, eu acho que não, viu, Paulo? Ele não Porque leva a jeito, política não, hoje, vou dizer uma coisa, você é a política não hoje. entusiasma muito, Você, não, você né? vê o jeito empolgado com a política, fala, é política. Não, você não vê mais. Não é verdade. Hoje está difícil, está complicado. Isso. E alguém da família seguiu aquele ritmo do Dr. Alcides? Eu me lembro de um soneto que circulava em Andradas, que contava o ser médico do Dr. Alcides, e terminava falando assim: agora, sadio, curado e de malas prontas, doutor, qualquer dia eu volto para pagar a conta. Tem um soneto assim, Andradas. Esse era o É espírito. meio morado, mas não voltou para pagar a conta. Aliás, eu queria aproveitar o programa para dizer aos meus credores que eu vou suspender os pagamentos também, está adiado, em função do coronavírus. Mosconi, obrigado pela sua presença. Prazer, com a um gente. prazer estar aqui com vocês, satisfação para mim, um abraço para todos aí, muito obrigado. Saúde. Viva, saúde, beleza, maravilha. Olha, Bom, Obrigado, né? Estamos aí firme, forte e indo para São João da Boa Vista todo dia, né? Porque está lá os estudos, já começamos a implantar o estudo da Aero TV em São João da Boa Vista. beleza, parabéns. Estamos Muito bem. andando bem ali. Em breve, São João vai ter um canal de televisão que vem para somar. Parabéns, E Paulo. com toda a área de abrangência Integrar, na região né? por ali. Parabéns. Vai Roberto? integrar lá. Ok? Parece, às vezes as pessoas acham que tratar do assunto que é alarmante, que é não sei o que, nada disso. Se cada um assumir a sua responsabilidade com a questão do coronavírus, a gente vai ter um impacto menor e, quem sabe, seja o menor possível e a gente possa, daqui 2 meses, 3 meses, estar saindo disso. Superado isso, né? se Deus quiser. Deus quiser. Muito bom. Um abraço, até a semana. abraço, até a semana. Né? Fica com Deus, hein?